Vamos para mais um no que é de política, Gilson. Cara, hoje eu tô curioso porque eu tô aqui do lado de um entusiasta da inteligência artificial. E a gente vai falar de... Eu vou ficar aqui só babando, perguntando e aprendendo. A gente vai falar assim de como inteligência quem tá nos artificial, assistindo, eu vou cara. aprender um pouquinho mais, porque assim, sabe que eu gosto é pouco, né? Chegou o dia de a gente fazer um muqueca inteiramente dedicado à inteligência artificial. Será que a gente leva umas 4 horas de programas hoje aqui? Eu acho que dá. Vai ter que ter parte 1 e 2. Pronto, já vamos marcar a parte 1. Já vamos começar falando que a gente vai fazer a parte 2 com ele. Cristian Arão, meu amigo, muito obrigado por você vir para cá, para bater esse papo sobre inteligência artificial, que é uma coisa assim que todo mundo com medo. Todo mundo fala assim, não, a eleição ano que vem vai ser uma confusão, como é que é esse negócio de inteligência artificial? E você, que é um estudioso disso há algum tempo, diga-se de passagem, quando ninguém falava sobre inteligência artificial. Quando tudo era mato, você começou a estudar, você se dedicou a isso, fez um livro, que tá aqui o livro. Inclusive, eu vou ler o livro. Gilson vai ler o livro, depois a gente vai sortear, tá? Show, vamos nessa. A gente vai sortear na nossa rede social, lá no Instagram, quem quiser participar, mas lá, primeiro a gente vai ler. Claro. Primeiro que é prioridade, né? Prioridade zero. Prioridade é zero. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, quando tudo começou, como foi essa paixão aí pela inteligência artificial e por que você focou nesse processo? Bom, bom dia, obrigado. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e poder trocar uma ideia sobre inteligência artificial e como isso tem impactado na nossa vida e, sobretudo, a política, né? É curioso, eu quando começo a pesquisar esse tema foi ainda em 17, né, em 2017. Não se falava ainda em ChatGPT, já existia, mas não se falava. Era embrionário, né? Embrionário, era coisa de nicho, assim, de quem era específico ali, que lidava com isso. E o que me chama a atenção era o que estava por trás da primeira eleição de Trump, né? Aquela coisa ali, 2016, que Trump é eleito a primeira vez, e aí houve uma conversa do papel das redes sociais e, sobretudo, de algumas empresas que usavam ciência de dados, inteligência artificial, portanto, que teriam conseguido ali converter as pessoas. Sim. Aí eu falei, mas como assim? Eu estava na época fazendo conversão, é uma palavra forte. Forte. E aí, na época, dizia-se que os algoritmos que eram feitos por essa empresa conseguia conhecer você melhor do que você mesmo. Sim. Os seus amigos melhor do que você. Aí eu ficava, meu Deus, mas será que é isso tudo mesmo? E na época que eu estava fazendo doutorado... Eles faziam análise à base de retratos, né? Do que você publicava, era isso? Como é que funcionava? Onde clicava, o que publicava. Ainda hoje é uma prática parecida, né? Que a gente chama dos rastros digitais que a gente deixa, o que a gente curte, o que a gente compartilha, como a gente interage com o conteúdo. Ainda hoje é o que todos os algoritmos fazem, né? Se você vê no YouTube um certo vídeo, ele manda um vídeo parecido. Sim. Daqui a pouco seu feed tá só com aquilo. Ainda hoje é, e hoje é mais ainda sofisticado do que era na época. Não era tão sofisticado assim. Mas foi a primeira vez assim que surgiu esse papo de usar os rastros digitais das pessoas para oferecer propaganda política personalizada. É a primeira vez que isso aconteceu. E na época eu estava fazendo doutorado e o meu tema de pesquisa era justamente aí a opinião pública, a influência na opinião pública. Eu falei, mas é exatamente isso que eu estou fazendo, né? O desafio agora é não entender simplesmente o conceito, não entender simplesmente a história, porque quando eu entrei em doutorado, a minha ideia era estudar televisão. Sim. Uma televisão influencia o comportamento, a rádio. E de repente a televisão tá obsoleta. Né? E aí assim, até vale, né, enquanto história. Claro. Sim. E também tem influência, não é que não tem influência. Muito grande, não é que não tem. Hoje, inclusive nas campanhas, né, Paulo? O pessoal que tá em grandes capitais, que tem a propaganda política na TV. Quando a TV começar, a campanha vai começar. É isso aí. De fato, tem esse papel muito importante, mas assim, estudos sobre a televisão e como a televisão influencia comportamento são vastos, né? Sim. Tem um bocado. E eu falei, poxa, tem algo aí que tá passando que a galera não tá dando atenção ainda. Tanto é que na época que comecei a estudar isso, tinha poucos livros em português ainda. Aí fui ler muita coisa de comunicação, fui ler a história de empresas como a Cambridge Analytica, a história lá da relação de Donald Trump com Alexander Nix, Steve Bannon e coisa e tal. E aí fiz essa ponte aí entre a filosofia, que é a minha área de formação, doutorado em filosofia, fiz entender os conceitos filosóficos ali com essa nova publicidade que estava surgindo. Isso ainda em 17. Eu termino o meu doutorado aqui na UFBA, uma parte do doutorado, então, sobre isso.
E aí surge uma possibilidade de fazer um pós-doutorado na UNB exatamente sobre inteligência artificial. Legal. O programa de pós-graduação da Universidade de Brasília fez um edital, Inteligência Artificial, Desafios Filosóficos. Falei, ponto, é esse. Encaixou perfeito. Foi um chamado. Foi um chamado. Encaixou perfeitamente. E aí fiquei 2 anos pesquisando isso. E aí, ao longo desses 2 anos, o resultado é esse livro aqui, né? Legal. 2 anos de pesquisa, mais um tempo de pesquisa também no doutorado. Você condensou esse período e eu tentei transformar, né, essa pesquisa acadêmica que tem uma linguagem muito fechada, e aí peguei essa pesquisa e tentei traduzi-la numa linguagem mais acessível. Sim. Embora seja um livro resultado de uma pesquisa acadêmica, mas ele é mais acessível, né? Eu fiz de tudo para tornar ele o mais acessível. Tornar os conceitos mais claros para quem não é tão acadêmico, né? Isso é importante, cara. Sem falar o que tá no livro, porque quem quiser vai ter que ler. Não me diga aí, o que a pessoa vai poder achar dentro deste livro? O que você tem de lições aí que você pode estar passando? Sim, só não pode contar muito aí, senão a pessoa não vai querer ler o livro. 100% não. Dá só um gosto. Dá o tira-gosto. Ele chama IA Entre Fantasmas e Monstros. Eu quis com isso, e só foi depois, tá? Depois que eu tinha escrito o livro, eu lendo o livro para pensar um título, e eu fiquei vendo que tinha um clima de filme de ficção científica, um filme de terror, uma história... Uma distopia, uma coisa assim, né? Claro, porque isso foi meio natural, porque são temas que eu gosto, né? Eu leio muito essas coisas e tal, e aí entendi porque as metáforas que eu uso para explicar acabam sendo essas metáforas. Então eu falo do Frankenstein, eu falo do Drácula. Então, IA Entre Fantasmas e Monstros, né? A coisa do fantasma é um conceito de alguns pesquisadores que falam da inteligência artificial como um trabalho fantasma que sustenta essa tecnologia. A gente tende a achar que é uma tecnologia que faz tudo sozinha, que é super poderosa, quando na verdade tem muito trabalho humano para que ela funcione minimamente razoável, uma quantidade absurda de trabalho humano, que a gente chama de trabalho fantasma. Então daí o parte do fantasma. As próprias bases do conhecimento da IA hoje mais acessada, elas são bases humanas, né? Não existe nada criado pela IA para lhe responder. Exatamente. Ele acessa fóruns, acessa Wikipedia, dentre outros hubs de conhecimento que são 100% escritos por humanos, né? Perfeito, exatamente. Então, essa coisa de tentar tornar algo muito abstrato como por um milagre ou algo que aconteça misteriosamente, eu acho que é até um pouco como a gente conversou aqui um pouco, fetichização da coisa, e ao mesmo tempo também é uma forma de você talvez tornar aquilo ali algo que seja um objeto de desejo das pessoas, né? Porque tudo que é mistério e que cria curiosidade faz com que a pessoa... Não, nossa, mas a inteligência artificial, né, cara... E isso desperta um pouco sobretudo investimento das pessoas, né? Sobretudo investimento, que é o que essa galera... Exato. Então toda essa aura que dá esse superpoder à IA, você vê que ela é muito feita pelas próprias pessoas que fazem a IA. Sim, claro. Então você vê o Sam Altman da OpenAI, o cara que vai dizer que tá acontecendo... que é uma coisa que eu já sabia, que eu já achava antes, quando eu vi a Cambridge Analytica, que é essa empresa, né, de comunicação que foi um tanto quanto pioneira. Depois eu vou explicar para vocês que nem foi pioneira, tá? Sim. Mas ficou mais famosa, digamos assim. Alexander Nix é o CEO dessa empresa, e ele advogava, né, que tinha um poder de arma de destruição em massa com aqueles algoritmos. Então, faz parte dessa autopropaganda, porque a autopropaganda você vai ganhar investimento. Claro. Todos esses caras, eles tentam mesclar o arquétipo do sábio com o mago para fazer com que ele tenha uma aura de que ele é um guia, ele é um cara que faz a diferença na humanidade, né? É comercial isso aí, né? Claro. É justamente por isso esse título, que é para explorar essa linguagem um tanto quanto mitológica, para desmistificar. Sim. Então eu uso isso para dizer... Porque, de fato, inclusive tem um capítulo aqui sobre justamente os feiticeiros da tecnologia, os alquimistas da tecnologia. Eles se comportam assim, né? Então tem essa aura mágica, que aí eu pego isso e coloco no título, que é para desmistificar, né? Para fazer menos com menos dá mais. E ele fala entre fantasmas, e esse fantasma da IA, ele tá vivendo aí na cabeça das pessoas, né, cara? Porque existe essa coisa de, eu vou ser substituído pela IA, a IA quem é que de fato tem que temer isso? Eu vou perder meu emprego para inteligência artificial. De que forma temer, né? Porque muita gente teme a substituição, mas a gente sabe que nem sempre a IA vai só substituir.
Nem vai. Às vezes vai sobrecarregar, quem é hoje às vezes vai ajudar. o modelo do profissional que fala assim, ó, esse de fato vai acabar sendo descartado e sendo trocado pela inteligência artificial de alguma forma. Assim, todo esse exercício da gente pensar o futuro envolve uma inexatidão inerente. Não, com certeza. Mas eu diria que todo mundo tem que se preocupar. E eu explico por Pois quê. eu trato a minha IA muito bem. Eu não tenho que me preocupar porque ela é minha Quando amiga. ela me responde, eu digo Ela é minha obrigado amiga. para quando acontecer a revolução das máquinas, muito ela me obrigado, trate bem. sou seu amigo, me trate bem que eu lhe trato bem. Peço tudo, por favor. Por favor, né? Tem assim, nem tanto essa coisa assim de uma revolta, que é muito comum, sim. eu trato, elaboro esse medo no meu livro também, esse medo de uma revolta das máquinas, uma coisa lá Matrix, Sim. ou lá Exterminador do Futuro, mas eu acho que a questão nem é tanto essa. Agora, de fato, o impacto no mundo do trabalho, a gente não dimensionou ainda essa importância. Saiu um estudo recente, foi depois de eu ter publicado o livro já, acontece muita coisa, que chama Canários na Mina. Acho que ele não tem, um artigo não foi publicado em português ainda, que ele já aponta hoje o impacto da IA nas funções iniciais desses empregos de escritório. Sim. Porra, é absurdo, velho. A quantidade de vagas de emprego que caiu é vertiginosa. Sim. Vertiginosa. E assim, não é que vai substituir completamente o trabalho, porque não tem como. Mais um trabalho que anteriormente era feito Por muitas pessoas, né? Vai ser feito por poucas, com o uso de IA, e que vai trabalhar melhor. Sim. Não, E tem essa questão que a gente não pode também negar a realidade. Que existem trabalhos que eles vão ser realizados de forma muito mais rápida e eficiente por uma inteligência Na questão artificial. do jornalismo, por exemplo, na questão textual, quem produzia 2, 3 textos por dia, hoje pode ter capacidade de produzir uns 10 textos. Você tem a função do corretor, né, o editor, que você pode corrigir um texto com mais facilidade. Você tem, eu acho que você aumenta a velocidade e a produtividade. O que para mim também assusta. Porque o que acontece? A gente vamos entrar num processo eleitoral onde você pode colocar uma campanha fazê-la toda por 100% IA. É Com muita possível, facilidade, claro. é possível. Inclusive o próprio candidato, jingle pode música. ser IA. Você pode vetorizar o cara e botar Na Albânia agora a gente não tem uma primeira-ministra inteligência artificial. Esse tipo de coisa que assusta. Então você pode pegar o cara, tirar as fotos dele, fazer vídeo, fazer o que você quiser sem o cara sair de casa. É capaz de você fazer isso na próxima eleição. Porém, eu acho que isso valoriza muito mais o natural. Sim, claro. Vai valorizar muito mais o texto certeza. não artificial, a imagem, a fotografia. Quando o pessoal fala assim, eu tenho uma colega que é fotógrafa, que quando vê aquele negócio daquele boom de a foto, meu ensaio fotográfico, bote no GPT, no Gemini. Aí você bota... Aí fala, poxa, ó como é que valoriza o seu trabalho natural. E assim aí ficou... Comece a publicar as suas fotos e diga assim, ó, isso aqui não é inteligência artificial. E de repente ficou todo mundo igual nas fotos, que é você ingessa. característico, né? Então, na verdade, você vai colocar num plano quem está usando em excesso essa inteligência artificial, mas você também vai valorizar mais quem faz, de fato, conteúdo, né? Sim, porque vira uma coisa artesanal, né? Sim, a gente volta pra uma coisa do artesanal. Pronto. E tudo que é artesanal é o valor, acaba tendo mais valor do artesanal. Então, o que tem nisso, assim, o que me levou a escrever esse livro, essa pesquisa, que eu achei que eu poderia contribuir, era fazer um estudo, digamos, mais integral, né? Porque assim, alguém de programação vai estudar IA vendo as dimensões técnicas, alguém da economia vai ver as dimensões econômicas, e acho que a gente da filosofia, a gente tem uma característica que é poder ver uma totalidade, né? Integrado às áreas dos saberes. Então, uma questão sobre essa coisa do trabalho, de fato, a gente consegue trabalhar, produzir, entregar muito mais coisa. Qual é o problema disso? A IA não tem, digamos, contribuído para o crescimento da economia. Então a economia é a mesma, só que com mais produção. O que é que isso significa? Você tira trabalhador. Porque você não vai ter o tanto que produzir. Sim. Você não vai, ou seja, você vai produzir muito mais, mas vai chegar a um limite. O processo. Você vai chegar a um limite. Diminui o ticket. Aí você vai ter que diminuir a quantidade de trabalhadores, porque você não tem para que tanta entrega, na maioria. Então, você vê hoje que já tem escritório de advocacia, não contrata mais júnior, programadores, uma série de... A minha profissão professor, essa já caiu muito tempo atrás, né? Com EAD. Sim. E agora com IA também, né? Você tem um tutor IA que te responde, ele vai... Já tinha diminuído com EAD o número de professores, agora ainda mais. Agora ainda mais. Então a gente tem uma... É claro que essa diferença
entre... É um conceito interessante de Platão, que é o fármaco, né? Sim. Um remédio e veneno tá ali na mesma coisa. tá, né? Mas aí deixa eu lhe perguntar. A dosagem só pronto, eu acho que cabe muito bem com a inteligência artificial. Tipo assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. A IA é exatamente isso. Ela pode ser um remédio, se você souber usá-la. Agora, se você usar em excesso, Sobre essa questão de catalisar, né, o processo e aí exigir menos pessoas e tal, qual que é a sua análise em relação a... Se hoje eu tenho... Vamos lá, eu sou um empresário e eu consigo catalisar o processo e tirar de 10 pessoas para 2 utilizando a IA. Então, eu tenho uma sobra de recurso e capital, certo? Isso pode ser alocado para outras atividades, certo? E que talvez eu coloque mais 2 pessoas com o mesmo aparato de inteligência artificial. Transportando para o nosso dia a dia, por exemplo. Se um candidato tem R$1 milhão para investir em uma campanha, e ao invés de contratar 15 pessoas para fazer a campanha eleitoral, né? Redator, videomaker, designer, editor, etc., ele consegue fazer essa mesma campanha com 4 pessoas. E 6 postos são extintos. Então, desse 1 milhão, ele vai ter capital sobrando e ele vai alocar em uma outra demanda da campanha, ou ampliar a equipe, ou ampliar uma outra frente de trabalho. Você consegue enxergar que dentro do mercado de trabalho hoje vai se ter uma ampliação do ponto de vista de operadores da IA, pessoas que sabem operar IA em negócios que primeiro reduziram e contraíram e depois expandem, ou não? Sim. Acho que 2 coisas são tendências. A gente pode ver 2 tendências aí. Uma é que vai diminuir a verba. Sim. E segundo, que vai criar, ou melhor, vai se abrir ainda mais o abismo de muito qualificados e o resto da massa. Sim. Isso quem fala é um indivíduo que chama Klaus Schwab. É o fundador do Fórum Econômico Mundial. Ele é um grande defensor da IA, da indústria 4.0, mas mesmo ele, que é o cara que mais defende, ele fala, olha, tem um risco muito grande que a gente pode ocorrer aí, que é que a gente vai concentrar na mão de muitos poucos, muito especializados, a grande demanda de trabalho, e o resto da população, nesse primeiro momento, a gente não vai saber o que fazer. Esse é o cara mais otimista. Renda universal. Renda universal. Porque assim, ó, veja só, eu entendo esse conceito desse cara e eu percebo assim que, por exemplo, vai chegar um momento, eu acredito que não em 2026, mas se eu não me aposentar até 2030, que seria meu sonho. Estou trabalhando para isso. Meu sonho. 2030 eu acho que já dá para acalmar, Meu sonho seria esse, mas eu acho que não. Mas assim, vamos dizer que eu não me aposente. Eu acredito que em 2030, pessoas que fazem a minha função e a função de Paulo, por exemplo, somos coordenadores de campanha, a gente vai ter pouquíssimas pessoas abaixo da gente e nós seremos, sim, profissionais extremamente especializados no uso das IAs, certo? Porque assim, por exemplo, o Paulo... que é o cara mais entusiasta. Eu gosto muito, mas Paulo é aquele cara assim que se empolga, né? Eu gosto porque eu vejo utilidade, mas Paulo, tipo, eu vi isso, eu vi aquilo. Toda hora ele me aparece com uma IA. Gosto que é importante. Ele, por exemplo, na campanha do ano passado, ele foi lá e fez um jingle todo de IA. Música. Ah, bacana. Eu fui mais tradicionalista. Verdade, todos os meus jingles foram com músicos. Ficou legal? Não foi um jingle. O que foi que a gente fez? A gente fez uma publicação onde a gente pegou os comentários da página do candidato e fez uma música em cima disso e dizia assim, se os seus comentários fossem uma música... Já vi alguns posts nesse sentido, já vi alguns. Aí fica muito bacana, tipo assim, uma forma bacana de usar. A gente usou também muita inteligência artificial para poder pegar as imagens, de tratar melhor a imagem. A gente fez muita coisa bacana na campanha passada desse tratamento de inteligência artificial. E eu peguei assim, eu fiz a minha escolha por uma equipe mais jovem que tivesse cabeça aberta para que a gente pudesse mergulhar nisso. Isso é importante. Agora, a gente também não abriu mão de fazer o humano ali, né? Eu acho que a gente tinha que ter. Agora, a gente ganhou muito tempo. Porque eu tinha uma equipe enxuta para uma campanha grande, então você precisa ter esse contexto. Eu acho que assim, a gente precisa usar muito mais na questão de monitoramento a inteligência artificial. Eu acho que vale muito mais a pena. A questão, inclusive, de impulsionamento tá crescendo muito. Você conseguir achar o público certo. A própria Meta já tá matando o gestor de tráfego, né? Exato. Então, assim, através da inteligência artificial. Você vai ter muita coisa boa aparecendo, surgindo, e que você
se você não entrar, não usar, já foi. E assim, agora, no WhatsApp, já estão começando a querer inibir, né? Sim. As automações, inteligência artificial dentro, porque você só vai usar o do Meta. Desligando os APIs, né, que Exato. existiam. Você tem que começar... Porque Também o grande tem princípio de quem tá na indústria da tecnologia é esse, né? Primeiro eu democratizo, todo Exato. mundo vira dependente, depois eu corto tudo e agora eu cobro. É natural. O WhatsApp Business, por exemplo, já existe a conversa de que vai cobrar por lista de transmissão. Lista de transmissão. Então, assim, toda a tecnologia ela envolve democratizar e depois falar, ó, agora me paga aqui. Calma, vem pra cá. É. Uma coisa que eu também acho interessante, assim, é qual é a inteligência artificial que você está usando. Porque, por exemplo, ela é feita acima de uma base, né? Sim. Você tem a Grok, por exemplo, que ela é feita em cima do Twitter. E a gente conhece o Twitter é uma rede visceral. que é o Twitter. Então, assim, É um como é lugar que do você, ódio. Eu você odeio faz o Twitter. Você por faz causa do uma ódio que inteligência existe no artificial que tá lá e a base é toda odiosa, natural essa inteligência artificial vai ser odiosa. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com isso, com esse tratamento, você tem que treinar essa... Eu adoro fazer personas dos meus clientes. Então, assim, eu tenho fechado as pastas no GPT das personas dele, toda a informação do meu cliente está ali dentro. Então, assim, porque você consegue já tratar ela de uma forma melhor, o texto já vai mais como ele gosta de que seja escrito, né? Porque você pode até moldar, né? Quais as expressões são utilizadas e você tal. Começa a fazer isso. Eu fiz um GPT meu, por exemplo, que eu faço planejamento de campanha. Então, assim, por muitas vezes, nas campanhas anteriores, eu tinha um e-book, eu distribuí um e-book na campanha de 3 anos atrás. A de 2 anos atrás, eu vendi o e-book. Por quê? Porque as pessoas me procuravam, pelo menos eu estava ali, eu economizava aquele papo de 30 minutos. Eu entregava o e-book, depois eu vendia o e-book e marcava uma audiência ali via Google Meet e a gente batia um papo para falar sobre planejamento. Cobrando na eleição passada. Na próxima eleição, eu tô com o GPT, quando alguém... você aqui me ajuda a fazer não sei o que. Eu falo, cara, pega esse GPT aqui, você tá falando comigo. Todos os meus planejamentos estão aqui dentro. Toda meu conhecimento que eu tenho digitado está aqui dentro. Então, assim, ele vai lhe ajudar muito. Qualquer dúvida, a gente chega junto e tô com você. Então, eu já faço isso. Para mim, é muito melhor hoje você tratar dessa forma. Mas eu não sei até onde que isso pode chegar, até onde que isso ajuda de fato. Né? E essa questão da super especialização, né, que você citou e que desenrolou nisso aqui, e aí eu citei essa IA, por exemplo, que ele usou, ele colocou os comentários lá para gerar um jingle, uma música. Mas assim, o que é que impede de você escrever realmente um jingle e colocar lá da mesma forma que você colocou os comentários e gerar um jingle que seja viral? Nada. Aí você não precisa de músico. Aí você não precisa de músico, cantou nada. Aí você tem hoje a geração de imagens. Sora, o FreePic tem todas as ferramentas condensadas dentro dele. Nano Banana, qualquer outro, qualquer uma. Aí você tem geração de vídeo. Se você não quiser realmente botar o cara na rua, você cria um avatar dele. Você pode botar você pra ser ele, se filmar e ir lá e falar por ele e depois bota a voz. Ele vai. E gesticula. Aí você cria cenas através de um véu 3 da vida, por exemplo. Cara, já foram praticamente todos os processos de uma campanha política aí. Aí você gera lá via GPT Canva, você gera o santinho do cara. Entende? Então, assim, essa coisa da super especialização... No fim, pode ser que em 2030, se eu não tiver me aposentado, a gente vai estar fazendo a porra toda. Porque, por exemplo, era impossível você gravar... Por isso que eu tenho que me aposentar. Você gravar um vídeo falando com cada uma das 417 cidades do candidato. Hoje você pode fazer isso. Mas vem cá, uma curiosidade. Os políticos demandam isso de vocês? O uso de IA Já recebi agora um cara querendo clone de voz na campanha de quinto. Facilita muito a vida dele, né? Claro. Na campanha de quinto, o cara que não queria ficar mandando mensagem de voz e ele pediu pra eu clonar a voz dele e escrever pra mandar. Só que eu falei, bicho, aí vai aparecer lá como um áudio que não é um áudio gravado no WhatsApp. Exato. Aí o cara vai falar que foi encaminhado e tal. O candidato, ele quer fazer o menor esforço. Sempre. E, infelizmente, a maioria deles é isso. Assim, o cara quer a melhor campanha, mas o cara parar pra tirar uma foto, o cara parar pra gravar um vídeo. Então, assim, eu gosto de fazer campanha, inclusive, começar com certo tempo, porque isso tudo eu gosto de fazer antes de começar os 45 dias de eleição. Eu gravo esses vídeos, eu tenho essa gordura já dentro da campanha, por quê?
Na campanha você não tira o candidato disso. Ele acha que visitar a Dona Mariazinha e tomar um café... É pouca coisa. Então, assim, como é que Ele eu quer vou uma parar pra plateia gravar grandona. aqui? Cara, eu tô gravando aqui porque eu vou multiplicar isso pra uma multidão lhe assistir, entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa importante sobre essa geração de imagem, coisa e tal. Eu acho que já tem pesquisa sobre isso. Que a gente sabe que a política demanda um certo... algo que não é no campo da razão, né? Sim. Emoção, sim. né? E sobretudo um lance de identificação. Sim. A gente nota, sobretudo na política é necessária, notar uma certa verdade na pessoa. Humanidade. Uma humanidade. E o que as IAs fazem, que tem um termo nessa coisa de geração de imagem do ser humano, que eu acho interessante, que é o Vale da Estranheza. Já ouviram falar? Sim. O Vale da Estranheza é essa coisa de que a imagem, quando surge para representar o ser humano, é muito diferente, né? Sim. Então você vê que é diferente. Claro. É caricato, é não sei o quê. E vale porque é um gráfico que desce, né? E aí, quando chega muito próximo do que é o ser humano, a gente não entende ainda o porquê, mas a gente sente uma estranheza. Né? Sim, Isso. Tá tudo muito certo, mas porque tá tudo muito certo tem algo de errado. sim. A gente não sabe Que é- explicar direito o que é que tá acontecendo ali. Um olhar que a gente não nota uma vida. Então, acaba que A humanização, ela vem com defeitos também, né? exatamente, com defeitos. Defeito pratfall, que chama, que é quando o cara ele não é tão certinho, e isso faz com que ele seja mais simpático, né? E a IA, ela até tenta emular esse tipo de coisa. Sim. Mas tem algo do campo do que a gente não sabe de fato o que é. Sim. A gente tem um estranhamento, né? Em inglês o termo é até melhor, porque é não familiar, né? É algo que é não familiar. É Por isso. Eu não sei dizer o que Fica é. diferente, e aí tem também essa questão da saturação, né, que chama o viés de saturação, Claro. que é quando a pessoa percebe que um conteúdo ele é publicitário ou ele foi feito para Sim. ser publicitário, não quero ver, né? Tem essa coisa do viés da saturação que eu acho que eu tava até comentando, assistindo outro dia, como aqueles vídeos, né, virais do Véu 3, dentre outros, explodiram de forma muito E rápida some rápido e depois sumiram. Por quê? Porque com o passar do tempo, a graça para algumas pessoas era olhar e falar assim, nossa, é tão real, né? Mas ao longo do tempo começou a ficar claro como era IA, e aí automaticamente a pessoa já começa a criar uma aversão, né? Porque a graça era, eu fui pego achando que era IA, ou achando que era roteiro são real, né? coisas absurdas, tipo uma criança domando um jacaré e andando, é loucura. Então, assim, hoje eu acho que a grande questão, isso que você fala, é uma coisa que a gente persegue muito, que é a humanização. E a humanização, ela não se dá só pelo fato de você ter uma imagem real do cara, mas é de você mostrar que ele é como uma pessoa que tá do outro lado, Sim. que ele come pão com manteiga, É o que que eu- ele tropeça na O que rua. eu digo o tempo todo, a Que campanha do ano que vem é a autenticidade que ganha. A autenticidade que ganha. Então, assim, se o cara não for autêntico, verdadeiro, esquece, porque o resto a IA. A IA faz. Se o cara for essa máquina de fazer de conta, a IA faz. Eu acho que a grande questão a gente vai chegar em um momento onde poucas coisas elas não serão feitas por inteligência artificial, mas dentre essas poucas coisas, essa presença, né, que gere foto e vídeo, Isso. elas serão essenciais, tá? Agora, a edição, o tratamento disso, o direcionamento via tráfego, tudo isso vai acabar sendo engolido por esse processo. A mensuração desse processo. Exatamente. Precisa. A análise dos dados. Você pode fazer isso quase que em tempo Porra, real. Você quase que em tempo Hoje, real. pô, Deixa eu ver hoje como é que tá esse termômetro aqui antes de chegar na cidade e tal. Deixa eu ver como é que tá aqui a cidade. Hoje você tem pensando agora. ferramentas que fazem a análise de sentimento dos comentários assim, né? É. Que antes era na mão grande, né? A Não, pessoa... Antes do monitoramento, você abre a Excel e botar positivo, negativo, ficava lá lendo os sentimento, comentários hoje. e falava, ó, teve 200 e tantos comentários, vamos ver quanto positivo, quanto negativo. E ainda tinha que ter uma análise subjetiva, Pra né? saber o quanto daquilo de fato é positivo. Exato. Hoje, por exemplo, tem ferramenta, tem Stiling, dentre outras, que, porra, ele faz uma análise ali assim, rapidão, cara. Então, tem coisas que a IA realmente ela vai engolir, vai acabar dentro da comunicação política, o trato humano, mas eu acho que ainda, e você cita muito bem, embora não tenha participado de nenhuma campanha política, mas tem essa visão, tem coisas que elas serão perpétuas, que é esse contato humano, é o pegar na mão e a foto humanizada, o abraçar, o tá ali, né? E mostrar isso para as pessoas. Tem algo que é assim, eu acho de fato, o que tem dessa tecnologia oferecer de melhor é de fato essa coisa que está por trás, né? De você conseguir capturar os dados, compilar os dados de uma forma mais eficaz. Porque esse lance de produzir vídeo... Bom, um exemplo. Há um tempo atrás,
o PT fez alguns vídeos, né, com IA, Sim. e aí disseram, um discurso na época era: o PT sempre foi atrasado com essa tecnologia, agora finalmente o PT tá aí. Não exatamente. Não exatamente. Só porque usou algo moderno não significa ser não moderno, quer dizer, não, e mais assim, isso tem muitas limitações, né? Beleza, nesse momento foi uma jogada interessante. Sim, Porque tá se falando muito se falava nisso. muito a respeito. Mas não quer dizer que isso vai ser um padrão que deve se manter. Isso aí. O mais importante é como usar essas ferramentas melhor para, de fato, você ter mais informação, para você trazer aquilo. Não é... Tanto é que um outro vídeo na política contemporânea que ficou muito famoso foi o de Nicolas Ferreira, que é ele no fundo preto, que não tem nada de IA. Nada. E que foi impactante na política Mas brasileira. é exatamente esse processo. Você vai na contramão e a autenticidade ela valoriza. Você está valorizando, na verdade, quem faz o produto autêntico. Eu acho que essa que é a grande sacada. Na comunicação política, eu acho que vai existir esse divisor de águas, né? Chega um momento, e a gente fala muito aqui sobre os influenciadores. Eles são muito bons, né? Os influenciadores políticos, eles são muito bons porque eles levam diversos conceitos e ideias a mais gente e ajudam muita gente de forma gratuita. Mas esses caras também, eles fazem umas coisas assim que é só pelo barulho, né? Uhum. Eu me lembro que grandes influenciadores da comunicação política, na época, por exemplo, do VEL 3, os caras falavam como se fosse uma revolução. Agora não, o político agora não vai mais precisar, porque eu posso fazer aqui o vídeo com Dona Maria agradecendo. E eu olhava para aquilo e falava assim, bicho, tu tá fazendo isso só porque tá todo mundo falando de IA e de VEL 3. Porque assim, tá na cara que o vídeo é falso, que é de IA. Ninguém sabe quem é essa Maria do vídeo pra dizer assim, mas é verdade que a rua dela... Você vai lá procurar a Dona Maria na rua dela, não tem Dona Maria, ó, o cara tá inventando que Dona Maria, porque a vida dele é isso aí. Aí vira narrativa pra oposição, né? Então assim, existe tudo isso, porque a política, ela é muito humana. Bom, se tem um lugar na sociedade em que essa coisa da credibilidade, da veracidade é importante, é na política, né? Isso. E a política é uma coisa muito humana, pô. E assim, eu digo mais... A política ela é uma pirraça eterna, porque é o cara que tá do lado de cá pirraçando o cara que tá do lado de lá. Desespero. Se você fizer exatamente. Se você fizer um negócio desse, você dá uma narrativa na mão do cara, tipo assim, porra, mas essa Maria quem é? Aí o cara vai pegar, vai fazer uma boneca de Maria e vai pular na rua em pé a boneca, entende? Então assim... Pode ser de fato pode ser do mesmo jeito que é uma arma pra você matar o adversário se for bem usado, pode ser uma arma que você aponta pra sua própria cabeça e se mata, né? Então, é uma coisa que é complexa ainda você entender até que ponto vai. Agora, uma coisa que a gente não abordou aqui e que eu acho que é muito importante e que talvez seja uma das grandes preocupações da galera pro ano que vem é a questão de fake news, deepfake e etc. feitos com isso. E aí eu nem vou para essa questão do vídeo, mas a gente citou aqui, por exemplo, inteligências artificiais que manipulam áudio. Sim. E eu acho que isso daí tem um potencial de confundir as pessoas ainda maior, porque as pessoas já têm essa visão do vídeo, tipo assim, esse vídeo é de inteligência artificial. Já o áudio é uma coisa que fica assim muito abstrato. Como é que você enxerga isso? Eu me debrucei sobre essa coisa das fake news, né? Ainda o deepfake não era tão assim, mas a lógica é a mesma. Mas o deepfake, o que eu acho interessante é que, de fato, alguns vídeos você não consegue distinguir visual. Você distingue pela lógica. Sim. Saca? Tipo assim, não é possível. Não é possível. Tem um vídeo, por exemplo, que eu tava vendo com minha mulher, tem um cara, né, no banheiro fazendo suas necessidades, e um canguru entra pela janela e depois ele volta. Eu vi esse vídeo também. E assim, se você vai... Você tá falando, coisa louca. Pela visualidade, você não tem como achar que não é aquilo. Mas pela lógica, você vai ver, porra, o cara tá se filmando ele no vaso, não é um pouco provável, né? Tem uma câmera no banheiro dele, que porra é essa? Então você vai... E olha que curioso. Há um filósofo, chama René Descartes, filósofo francês do século XVII, muito importante, coisa e tal. E ele já falava sobre a importância da gente distinguir, da gente desconfiar dos nossos sentidos. Desconfie do que você veja. Eu, para dar aula de Descartes, antigamente, era complicadíssimo. Hoje é mais fácil. Porra, olha só você falar pro menino. Você leva 6 vídeos pra sala, todo mundo entende o que você quer falar, né? Entende. Não, da filosofia, hoje é muito mais fácil. Tinha um outro dilema que a gente trabalhava também, o dilema do trem. Que é aquele dilema, vir um trem pegar... Sim, você pode escolher mudar o trilho. E você explicava aquilo pros alunos, e os alunos... não, mas eu grito pra ele, eu vou lá e tiro com a mão. Sempre tenta sair do experimento mental. Hoje basta você falar carro autônomo.
É o dilema do carro autônomo esse, aplicado, né? Sim. Então, a inteligência artificial está demandando filosofia. Na minha época, um aluno falou assim, não, eu deixava ele passar por um e fazia para dar a volta passar pelo outro. Hoje, Tem um colega meio psicopata. Espero que ele seja bem. Espero que ele seja bem. Cuidado, medicado, de boa, tranquilo. Então, eu acho que as coisas do vídeo, hoje, e cria-se uma cultura da desconfiança também. Sim. Porque às vezes vídeos reais, mas pouco críveis, tipo Galvão Bueno tocando bateria com um charuto na boca. Pior que o vídeo é real. Mas ele tem Eu toda vi, a é real. Exatamente. É real. Pior que ele tem toda a... Porque você não imagina Galvão Que Galvão Bueno. Bueno toca bateria, E né? com charuto... Né? O charuto eu até imaginaria que ele é um cara que fala de mas vinho tocando e tal, mas bateria eu nunca imaginava. Eu vi, eu falei, porra. Então, eu acho que o curioso é que você cria um clima de desconfiança, de fato. Que pode ser até uma coisa boa, porque pode aguçar um senso crítico. Mas você não acha que num país como o nosso, onde a grande parte da população é analfabeta funcional, também não é um campo fértil Não, é extremamente perigoso. para fazer um monte de besteira, É extremamente... E mais, não é perigoso só por isso. Tem um estudo do MIT, a conclusão foi surpreendente, eu tive que checar isso, assim, várias vezes, não é possível. As fake news, eu acho importante diferenciar fake news de notícia falsa, de mentira, porque tem um fundamento além da mentira ali. Sim. Não é só uma notícia falsa. É uma notícia falsa que ela é baseada em um certo sensacionalismo, em uma ideia um tanto fantasiosa. Isso é de propósito. Sim. É pensada. Pensada e colocada à exaustão. Então, por que isso é importante? Quando a gente ouve, quando a gente recebe uma notícia, a gente ouve, a gente lê, a gente recebe uma notícia e aquilo tem uma característica que nos espanta, a gente tende a querer passar aquilo adiante. Sim. A gente toma aquele susto, velho, e a gente... E a indignação, ela é um motor muito maior do que a concordância, Perfeito, né? É por isso que essas notícias, as fake news, rodam o mundo muito mais do que as notícias. O estudo do MIT diz que é 70% mais. E, em geral, elas todas evocam... 70% mais. Em geral, todas elas evocam sentimentos muito primários. Exato. Nosso, né? Sobretudo o medo e o ódio. A raiva, o medo, o Isso. ódio, né? São coisas que, porra, a pessoa... Você tem que indignar a pessoa. Isso. Eu não vou ficar indignado sozinho. Passa adiante. Exatamente. Exato. E assim, é uma coisa que é natural a gente enxergar. Por exemplo, a gente que trabalha com política, se você tem uma ação de um oponente que é uma ação que causa raiva, ódio, repulsa nas pessoas, a sua base, a base do seu candidato, ela se movimenta muito mais para falar daquilo do que por uma ação boa do seu candidato. Claro. Entende? Então, assim, é natural que aconteça esse movimento. Agora, uma coisa que eu falo muito para as pessoas quando a gente está conversando sobre esse assunto é que nada disso é por acaso, nem é o candidato que pensa e tem a ideia e fala, vamos fazer. Bicho, as pessoas que manipulam os algoritmos, manipulam as redes e etc., elas estão ali com 10, 15, 20 publicitários escrevendo e testando diversas ideias o tempo inteiro. Não é, eu fui um gênio aqui e tive a ideia de plantar essa notícia falsa. Não, isso é resultado de muita técnica aplicada, Com por mais certeza. que seja negativa a coisa, mas é de técnica aplicada. A genialidade do mal é uma genialidade, né? O Marçal fala muito isso. Ele grava o mesmo Sim. vídeo 30, 50, 100 vezes Sim. e publica o 100. E aí ele, o que engaja melhor, ele vai Campanhas investe. e campanhas grandes, elas fazem 3, 4, 5 peças sobre Exato. a mesma coisa e antes de publicar elas submetem a grupos Grupos locais. para poder saber qual é a reação antes de publicar, para fazer um filtro até daqueles, entende? Sim, sim. Então, assim, essa coisa de pensar, e a gente falou disso no início, mas volta aqui agora dentro dessa pauta de fake news, de pensar que o algoritmo é uma coisa abstrata que faz a coisa acontecer. Não, o algoritmo ele é um facilitador, mas o grande motor para tudo isso, inclusive para as fake news e etc., é o pensamento humano, Isso. cara. Ainda não é. adianta Não a tem gente como não dizer ser. que não é. Porque hoje, se você chega para uma inteligência artificial e pede para ela criar uma notícia falsa de alguma coisa para publicar, nunca vai ter a mesma força de uma pessoa que tem a vivência da cidade, conhece os medos das pessoas e etc., entende? Agora, Então, meio que ficar abstraindo demais uma coisa que é muito o humana. algoritmo é tão cruel que, assim, que eu lembro logo aquela campanha em 2018, inclusive. Porque só aparece conteúdo do adversário, não sei o que o pessoal ficava naquele processo. Eu falo assim, é simples. Quando você vê uma publicação do adversário, não entra pra criticar. Quando você você dá critica, engajamento.
O algoritmo tá entendendo que você gosta daquilo. Tal como você falou. Ele gosta daquilo e ele vai lhe entregar mais conteúdo daquilo. Então, assim, essa é a lógica. Então, assim, o ignorar o que o outro está fazendo é muito mais importante pra gente, porque não entregue mais conteúdo. Mas a crueldade do algoritmo não é nem que ele acha que você vai gostar. É que ele acha que aquilo te afetou. Sim. Então ele acha que mexeu com você. Mexeu. E o pior. Vamos testar. A ideia do algoritmo é você ficar ali dentro da rede. Exatamente. Para o bem ou para o mal. Se mexeu, te indignou, melhor ainda. Claro. Eu quero você mais indignado. Porque os caras... caras... Deixa eu mandar mais uns 5 desses aqui. E os caras sabem que a indignação é um motor muito mais forte do que o gostar. Aí tem uma coisa interessante em Pablo Marçal, né? Que ele, pelo seu despudor, ser um cara despudorado, ele fala justamente essas coisas sem meias palavras. Então ele fala da importância do medo, do ódio, encarna justamente isso, que é o que as redes sociais adoram. O medo, essa coisa primal que a gente tem, né? O medo é uma coisa que nos mantém vivo. E é algo que nos faz suspender a razão. Sim. Quando você tá com medo, se a gente tá aqui nessa sala e passa alguém gritando fogo, é prudente que você não vai verificar que tenha fogo. Não, você derruba o microfone, larga o celular e vaza. Depois você vai ver se tem fogo. Qual o problema que as redes sociais fazem com isso? É que elas usam isso, que é muito primal da gente, e utiliza para que a gente vá suspendendo a razão cada vez mais. Sim. Então, o lugar das redes sociais é o lugar menos da racionalidade. Então, por isso que é esse lugar da briga, por isso que é esse lugar do ódio. E é o lugar que acaba tirando esses filtros que a gente tem. Completo. Porque são micro-impactos diariamente, né? O tempo inteiro, que acabam normalizando esses impactos, né? E esse filtro, ele vai diminuindo muito. Aí a minha pesquisa... Isso ainda em 18, 19, quando eu publiquei meu primeiro artigo sobre isso, esse filtro, ele cai porque a gente se comporta como massa nas redes sociais, tá? O que a gente chama de bolhas digitais, que é o nosso agrupamento, faz com que a gente se comporte da forma que Freud falou de massas psicológicas. Sim. Freud tem um texto interessantíssimo sobre isso, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele vai analisar como as pessoas se conformam em certos agrupamentos. Ele vai ver que algumas características um decréscimo da razão, um afrouxamento de censuras. Então, ele no lugar, ele não falaria aquilo, naquele momento ele se julga muito grande, porque ele faz parte do grupo. Sim. Então ele bota pra fora aquilo. Então um caso interessante, uma torcedora, já tem muitos anos isso, né? Uma torcedora do Grêmio que foi pega na câmera xingando de macaco, racismo. E o curioso é que ela, ao ser pega, ela falou, não, mas eu não faria isso. E sabe o que é mais curioso? Eu acredito nela. Eu também. Isso uma torcida gritando e ela que foi pega. Ela só foi filmada. Não que isso torne ela impune. Não. Ela tem que pagar porque ela fez. Mas, de fato, esse estranhamento que ela tem com ela mesma é compreensível. Porque, de fato... É um comportamento de massa. De fato, em outro local, ela não faria aquilo. Ou seja, mas aquilo estava dentro dela, só estava um pouquinho segurado ali. Alguém, fazendo uma analogia com o congelamento da água, alguém deu uma energia cinética para congelar a água. Alguém deu um empurrão ali atrás dela, falou macaco, aí ela, macaco, ferrou. Fazendo uma analogia que eu faço no livro com a mitologia, eu digo que isso abre a caixa de Pandora. Sim. Você tira os demônios que estavam ali guardados. Você acha que a política hoje reflete muito esse sentimento? Eu acho que é muito isso. Eu pertenço ao grupo A, B, C, eu pertenço à direita, pertenço à esquerda, aí você se sente confortável de sair, eu pertenço à direita, logo a direita não gosta disso, vou... Abre a caixa de ferramentas, não é a caixa de Pandora. Essa caixinha de Pandora está sendo aberta por isso, porque a pessoa se veste de eu não quero também ser cruel e dizer não é pior do que B, porque para mim extremo é extremo e... Independente de qual seja o extremo, para mim não vale, mas quando a pessoa chega nesse extremo, que acha que pode tudo, acha que vale tudo, acha que faz tudo acontecer, você acha que é isso que está acontecendo hoje? Assim, o curioso é que esse sentimento, essa sensação de pertencimento sempre houve, né? Só que não tanto pela política, havia por outras somos uns seres gregários, né? Queremos pertencer a um grupo sempre, né? Mas qual é o problema disso? É que a gente é um bicho gregário, um animal de bando, só que com o modo de vida capitalista, a gente é cada vez mais individualizado. Então a gente vai perdendo esse laço. A gente mora em apartamentos, ou seja, coisas que nos apartam. Sim. Então a gente vive numa... eu não conheço meus vizinhos, né? E não é porque eu não sou sociável, não, tá? Eu sou muito sociável. Eu sou meio antissocial. Mas é uma coisa do nosso tempo, nosso modo de vida, que a gente se torna cada vez mais individualizado. E qual é o efeito rebote disso? A gente individualizado, a gente ainda é um animal de bicho.
Então a gente busca essa religação. Sim. E aí vai a gente entrando nesses grupos de uma forma mais forte do que E de repente você é isolado das pessoas do ponto de vista social, de olho no olho, E tá no WhatsApp. mas você abre uma outra forma de Isso, socializar, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, quando Freud escreveu sobre a psicologia das massas, ele falou, olha, as pessoas se comportam assim em grupo, mas quando elas vão para casa, elas voltam, né? A censura se restabelece. Sim. Se restabelece algum senso crítico. Só que hoje acabou, não tem voltar pra casa. Hoje a pessoa sai de casa abrindo o WhatsApp. Hoje a gente tá conectado Você tá 24 saindo de horas casa o por tempo dia. inteiro, Você sai sem de casa, querer abre o sair às WhatsApp. vezes. Você abriu o WhatsApp, entrou num grupo, você tá fora de casa. E aí o curioso é isso. Freud escreve esse texto ali no começo do século XX. Aí tem um filósofo que chama Theodor Adorno, que ele vai analisar o nazifascismo, ele vai dizer, olha, é possível compreender a ascensão do nazifascismo com essa categoria de Freud, explica direitinho como casa tudo, né? E aí tem outro filósofo baiano, esse que vos fala, Maravilha. que pega essa mesma Freud e Adorno e vê isso nas redes sociais. Né? E eu acho que essa é uma das inovações que eu trago, assim, de pensar. Ou seja, não é exatamente uma novidade que as redes sociais fazem, elas atualizam, intensificam a formação de massas psicológicas, a formação, então, dessa necessidade de pertencimento. E facilitam a criação desses grupos, Claro. né? Eu acho que transportando esse conceito do algoritmo que catalisa as coisas para cá, ele é um facilitador do encontro dessas pessoas que na vida real talvez nunca se encontrassem para se comportar como massa em uma rede. Isso explica o motivo de tantas teorias da conspiração, isso explica o motivo da ascensão da extrema-direita. Imagine você, quando é que a gente ia pensar de terra plana, de estar discutindo terra plana, bicho? Mas de onde é que veio isso? É foda. Havia um maluquinho aqui, um doidinho ali. E eles começaram a se encontrar, E pô. agora, pronto, né? E com essa necessidade de religação, o importante para eles... Às vezes esse tipo de coisa absurda, se a Terra é plana, o que não é para isso aqui ser óbvio, né? Então, assim, imagina que a pessoa não deve pensar. O resto não deve das ser na coisas casa- que ela Qual pensa. são o resto das coisas? Então, assim, aí você tira um bocado de coisa que seria contestável, que eu não vou nem contestar isso aqui, mas vamos discutir isso aqui, que é um absurdo. Mas o cara já pensa em outras coisas tão absurdas, mas a Terra é plana, é loucura. Né? Beira a loucura, né? Uhum. Então, assim, se o cara pensa nisso, olha o tanto de coisa que ficou aqui E nesse você sabe meio o do que caminho. acontece? E eu acho que isso que é, tipo assim, você gritar e chamar a atenção por uma coisa assim que é extremamente absurda. Pra mim, o que mais assusta é você perder tempo discutindo isso. Quando a gente tem um país como o nosso, né, e voltando para a questão do letramento, de estudo e etc. Cara, você pega uma teoria cheia de furos, mas que aparentemente parece real, Uhum. e você começa... Você entrou na cabeça da pessoa ali, a primeira vez, você furou aquele bloqueio. E a pessoa passa a duvidar. A rede social, ela começa a entregar. Aproveita E aí vem o viés de confirmação, porra. Porque aí o cara, ele já não tinha um aparato mental pra rebater aquilo. Ele começa a entender que aquilo é real, pode ser real. E aí vem um excesso de confirmação. Como eu penso, Um excesso de confirmação, e ele começa a encontrar muitas pessoas que pensam, e aí é que vem a porra da teoria da conspiração. E mais... O cara fala assim, porra, bicho, não é possível que... Porque aquilo ali Tá começa... todo mundo falando? Todo mundo falando. Exato. Veja, na verdade é um Câmara grupo de desse tamanho. Só que a rede social, ela Aí torna aquilo como se fosse todo mundo uma falando. matéria publicada de alguém concordando com ele, eu pegar aquela matéria aqui, ó, Acabou, tá pô. vendo? Isso é certo. E aí o cara começa a ser alimentado por uma bolha. Pronto, ele começou a confirmar aquilo, virou realidade É o na que a gente cabeça chama dele. de câmara de eco, né? A gente Sim, fala, sim, você tá ouvindo a gente mesmo. Isso. Mas uma coisa curiosa, de fato, a gente tem uma dificuldade de lidar com o conhecimento. A gente não gosta de conhecimento, né? A gente tem uma visão muito prática com o conhecimento. Ele não gosta de estar errado, né? E não gosta de terra plana. E aí quando eu pergunto aos meus alunos, falo de terra plana, ele, terra plana. Não tem nenhum que é terraplanista, graças a Deus. Mas aí eu pergunto pra eles. Então, né? Mas eu pergunto pra eles. Zero nele. Zero. Se apareceu Mas eu zero. pergunto pra eles, vocês sabem explicar por que a Terra não é plana? Aí poucos, porque a gente tem essa relação com conhecimento deficitária, então de fato a gente aprendeu isso na escola, mas passou. E assim, querendo ou não, eu vou falar, eu não sei se você concorda com isso, mas assim, o cérebro da gente é preguiçoso, ele quer uma facilidade, sim. né? Ele quer, então assim, é muito mais fácil você aceitar o conceito, a Terra não é plana, do que você estudar e entender Claro. por que não é. Claro. Porra, se já tá confirmado que Pra não que eu é, vou pra ficar? que porra eu vou me aprofundar nisso, entende? Mas tem duas coisas. Primeiro, a galera da Terra plana, ela entra muito
por uma necessidade de exclusividade. Freud fala que a gente teve 3 feridas narcísicas na humanidade, ou seja, 3 feridas ao nosso ego, né? Uma é a ideia justamente que a Terra não é o centro do universo. Sim. A outra é a ideia de que a gente é um bicho como outro qualquer, que está na cadeia de evolução como qualquer outro, né? Essa coisa de Darwin. E a outra, a terceira, é que ele coloca ele próprio com a ideia de inconsciente, né? Que ele vai dizer que a gente não é nem senhor da gente mesmo. Sim. Então, o que a Terra plana quer colocar, ele quer restituir... A gente não quer aceitar essa ferida de ser mais um planeta. A gente quer restituir essa coisa narcísica, né? Essa coisa autocentrada. E que tá de tudo estar no rodando entre a centro, gente. que a gente né? está no centro do universo. Em torno que da o mundo gente. foi feito para o nosso bem-estar. O universo foi feito pra gente. E isso nos coloca nessa coisa de, olha só, existe um plano, existe um ordenamento, tudo vai dar certo. Então é uma crença que, inclusive, bastante religiosa, muitos terraplanistas... Porque Deus tem um plano para você. A grande questão é que as pessoas elas têm essa necessidade de explicar o que a gente ainda não consegue explicar então, também, né? Então, uma coisa infantil de não querer ser mais um planeta aí que tá nesse sistema, que tá... E uma outra coisa interessante... Porque isso implica em você também ser só mais claro, um. Você é poeira, como diz o Carl Sagan, né? Poeira das estrelas. Isso não é nada mais que poeira das estrelas. E uma outra coisa interessante é como os grupos se unem pelo amor. Pelo amor. Então, tem um documento... Pelo amor e pelo ódio. Pelo ódio, sim, claro. Tem um inimigo. Tem um inimigo, claro. Tem um documento... O inimigo comum é algo essencial na comunicação política. Claro. Tem um documentário que, inclusive, foi feito pela Netflix, mas não está mais lá, que chama A Terra é Plana, que ele investiga essa galera terraplanista. A cena que me chamou mais atenção é um sujeito que estava indo para um grande encontro de terra plana, e aí ele vê uma placa assim, terra plana, convenção de não sei o que lá. Ele olha aquilo, ele fica emocionadíssimo. Sim. E aí ele fala, eu amo a terra plana. Eu amo. Olha que curioso, né? Você não fala assim, eu amo a lei da gravidade. Redonda. Eu amo a terra redonda. Então, essa coisa do amor, né? Porque é o que liga ele com aquelas outras pessoas. É o que dá um sentido na vida dele. Então, é mais do que algo científico, algo de... É algo que está profundo, que sustenta o indivíduo. Né? E aí, assim, eu tô sempre tentando traçar paralelos, e aí eu lhe digo, o candidato é a terra plana do eleitor. Entende? Porque o candidato... A ligação é... Boa conexão. A ligação é de amor. O cara tem certeza absoluta, quando você faz uma boa comunicação, que aquele cara é o Messias da cidade, é o Messias do estado, é o Messias do país. Que vai chegar pra é o cara que vai resolver, cara. Esse conceito ele pode ser transportado facilmente para a política, e isso faz com que ele e outros eleitores se conectem e aconteça aquela catarse que é uma eleição, quando você vê gente na rua que não tá ganhando nada e tá ali carregando uma bandeira, balançando, talvez não tenha nenhum benefício futuro, não seja empregado da prefeitura, talvez não tenha só não goste do candidato adversário e tá lá... Tá unido pelo ódio também nesse momento, porque um dos grandes motores da política e da eleição é a rejeição. É o que você analisa primeiro. Então, assim, essa coisa de ligar as pessoas por um objetivo que... a rede social facilita de acontecer, o algoritmo facilita, a inteligência artificial facilita, é o que está movendo pessoas a se unirem em torno de pautas boas e pautas ruins, péssimas, né? Agora, eu queria só fazer um retorno ao início do papo com a Cambridge Analytica, porque eu acho que esse é um assunto, cara, que, tipo, interessa muito todo mundo que faz comunicação política, né? E meio que para as pessoas é um ponto de início da coisa, mas eu acredito que você, como estudioso, pode dizer que talvez não seja esse o início, né? Eu, quando comecei a estudar esse tema da IA, foi justamente o que tinha na época, era isso. Era Trump, era o Brexit também. Eles replicaram o movimento italiano do Salvini, que é o 5 estrelas. Do Salvini, né? Perfeito, Tudo isso tá no mesmo momento. A Itália foi meio que, tipo assim, talvez o primeiro piloto, laboratório que olharam e falaram deu certo, ou tem alguma coisa antes? Era isso que eu queria saber de você. Tem bastante coisa. O curioso é quando a gente pensa... a própria campanha de Obama foi muito usada... com o auxílio dessas grandes empresas que a gente chama de Big Data, né? Você pega uma grande quantidade de dados para analisar perfil e fazer propaganda personalizada. A empresa que trabalhava com os democratas era
Blue Labs. E tinha outras, Blue State Digital. E tinha uma porrada já de empresas que faziam essa coisa com Big Data nos Estados Unidos. Fazia muito essa questão de segmentação de campanhas, né? Ele falava muito com várias linguagens. Eu acho que o Obama fez isso em 2008, gente. E o curioso é porque não se colocava tanto peso na tecnologia nessa época. Sim. Se coloca depois com a Cambridge Analytica, e aí por diversos motivos. Mas o mais curioso é que a gente tem uma ideia de que a esquerda em geral, ou o campo democrático, não sabe usar a tecnologia e a direita é quem está sabendo usar. Eu discordo dessa ideia. Aí agora ele vai discordar até do... Eu discordo da sua ideia que você está discordando. Mas a gente vai discordar aqui. Mas olha aí. Porque eu tenho a minha opinião é contrária à sua, mas eu quero ouvir. Não, é claro que se a gente pensar a esquerda como um PT, sim, o PT é uma... É que Paulo mandou pra mim esses dias uma propaganda do PT, de um curso do PT sobre tecnologia, redes sociais, etc. Mas a própria propaganda te desestimula de se inscrever, porque ela tá com a linguagem de 2001. E logo depois você tem o Lula falando pra desligarem os celulares, pra pessoas viver sem celular. Pra que mexer no WhatsApp? Eu lembro a fala de Lula que a gente não precisa de inteligência artificial. Mas depois, assim, o curioso é que ele tem também, conheço algumas pessoas próximas, e que parece que há também uma vontade de produzir IA no Brasil. Acho que é uma coisa meio confusa por parte. Confuso. O PT não está sabendo ainda como lidar com isso. Mas quando eu falo... A esquerda me refiro além, o campo né? progressista. Vamos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não a gente pode chamar de esquerda, mas o campo democrata, né? O progressista. Já usava isso muito antes. Sim. Quando essa empresa Cambridge Analytica, que o CEO é o Alexander Nix, que depois vai se juntar com o Steve Bannon e coisa e tal, quando essa empresa começa, é inglês, tá? Uma empresa inglesa. Quando chega nos Estados Unidos, não havia a possibilidade de trabalhar com os democratas, e era a intenção original da Cambridge Analytica. Sim. Porque era quem estava mais usando tecnologia. E vai trabalhar com os republicanos porque os republicanos estavam atrasados tecnologicamente. Então não foi aí eles dão um salto. Porque não foi nenhuma coisa ideológica, né? A gente sabe que nesse meio a questão ideológica é o que menos conta. Sim, claro. A questão ideológica vale para eleitor. Vale para movimentar as pessoas. Movimentar. Então as empresas não tá ligando muito para isso. Na verdade, o poder bélico da... E aí a Cambridge Analytica cola com os republicanos. E aí tem um fenômeno interessante que aí de fato ganha uma notoriedade muito grande. E aí esse sujeito, o Alexander Nix, começa a fazer uma autopropaganda enorme do que ele estava conseguindo fazer, coisa e tal. O curioso disso é que quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que os algoritmos usados pela Cambridge Analytica não eram nem de longe o nível de acurácia que eles se autopropagandeavam. Sim. Acurácia é precisão, né? Tem um acrônimo que chama OCEAN, que é um português, é um conjunto de letrinhas, abertura, conciosidade. Você vai segmentando a pessoa em alguns grupos para entender o que é que influencia aquela pessoa. E o cara que fez isso, que era de Cambridge, daí o nome, né? Chama Alexander Kogan, o nome do sujeito. Ele que fez esse algoritmo baseado nesse sistema de personalidade. Sim. E isso era vendido como uma coisa mais revolucionária. Tanto é que um outro sujeito já na Inglaterra, que é o Dominic Cummings, que inclusive teve um filme, quem fez ele foi o Benedict Cumberbatch, sobre o Brexit, né? Sim. Ele chegou a dizer que na campanha política, no trabalho de vocês não deviam mais trabalhar, que tinha que trabalhar era físico. Porque tudo é algoritmo. Vocês não deviam mais estar nada fazendo aqui. No Engenheiros do Caos, eles falam sobre esse processo do Brexit e falam sobre essa questão de acreditar que os físicos e cientistas de dados é que deveriam tocar as campanhas. Eles são meio... Então, ali no final da década passada e no começo dessa, havia essa galera que levava isso a sério. Muito por autopropaganda, é claro. Sim. E aí, os personagens que eu comentei aqui, né? O Alexander Nix, que é o CEO da Cambridge Analytica, o Alexander Kogan, que é o cientista responsável. Eles racharam em dado momento, e o Alexander Kogan fala em entrevista, inclusive, dizendo que esses algoritmos não funcionam dessa forma tão bem. Aí tem um livro que chama Dominados pelos Números, de um matemático sueco, né? Ou seja, alguém que trabalha com IA faz estatística. Porque IA, na verdade, é matemática, estatística. É matemática. E aí esse cara, que trabalha com estatística há muitos anos, trabalha com ciência de dados há muitos anos, ele pega esses algoritmos e coloca à prova. E a taxa de acurácia é baixíssima. Ou seja, aquele sistema da Cambridge Analytica que parecia que era super poderoso, ele pensa, peraí,
Se não é isso que funciona, como é que faz então? Por que cresceu tanto a extrema-direita, Trump, não só, né, o Brexit, a gente pode pensar também no Brasil, Bolsonaro. O que é que explica isso? Se não é por uma capacidade tecnológica, talvez seja então uma inteligência muito grande por parte de Trump, de Bolsonaro. Eu também coloco essa ideia em xeque. Tem algo que inteligência e Bolsonaro também na mesma frase é foda, né? Me ajude. Não tem. Eu vou ter que discordar antes de você terminar o raciocínio. Não tem como a gente pensar. Então, o que faz essa galera... O que fez com essa galera tivesse uma ascensão... Êxito, né? Um êxito é a arquitetura dos algoritmos das redes sociais. Que nós já conversamos aqui. Que cultiva o medo, o ódio, teoria da conspiração, fake news. E esses são os afetos muito próximos da extrema-direita. A extrema-direita precisa desses afetos. O algoritmo por si só não tem acurácia. Quando ele é aditivado com esses sentimentos, aí ele se torna algo absurdo. O combustível para que o algoritmo funcione. Agora sim, veja só. Aí agora eu vou na discordância da sua ideia sobre o progressismo, o campo progressista e a direita. E aí eu não vou nem para a questão tecnológica, tá? Porque assim... tecnologia hoje você pode chamar um especialista pragmático. Eu por exemplo, eu trabalho para qualquer campo. Eu não tô nem aí se o cara é direita, esquerda. Eu só não vou para um cara extremista. Mas assim, se um cara for progressista ou for da direita, ele pode me contratar tranquilamente. Como pode contratar você, como pode contratar um cientista de dados, outro marqueteiro. Mas você fala que acredita que o campo progressista estava mais avançado. Eu discordo de você pelo seguinte... Porque apesar de ter as ferramentas, todos podem ter, a linguagem e o comportamento dos campos políticos, eles são diferentes e nisso a direita, ela trabalha muito bem. Porque você, por exemplo, que vive no meio acadêmico, você é um cara que tem um nível de conhecimento acima da grande média, certo? Muitos das personalidades, muitos dos personagens da esquerda também vêm do meio acadêmico e têm um conhecimento acima da média. O grande problema é a esquerda, ela passou a se preocupar em ter razão, ser acadêmica, provar pontos, mas não se lembrou de ser ouvida. E isso na comunicação é muito importante. A esquerda primou pela técnica, pelo PDF, pelo paper, enquanto a direita se apropriou de pautas que até eram pautas progressistas. Claro. Entende? Então, por exemplo, hoje sai uma pesquisa da Quest que mostra que a grande maioria do progressista tá na classe alta. Quando o campo progressista, teoricamente, era ligado ao trabalhador. Não, mas historicamente como já nasce antigo o Partido dos Trabalhadores com a ideia de representar os trabalhadores, mas essa questão... Então, assim, eu discordo um pouco de você sobre essa questão de usar melhor a comunicação, porque eu acho que o grande problema da esquerda está nessa questão de linguagem técnica demais, rebuscada demais, querer explicar demais uma coisa ao invés de abraçar pautas que são muito mais simples. A gente citou, a gente faz uma live segunda-feira que é proibida para menores. A gente só fala absurdo e besteira e loucura. E aí ela deveria ser depois da meia-noite. A gente solta coisas que a gente não falaria aqui ou para um cliente. Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu citei ontem. Bicho, a esquerda, ela se preocupou tanto com pautas identitárias, que não deixam de ser importantes, mas elas tornaram isso o centro do seu discurso. E a grande massa não tá nem aí pra isso, cara, porque o cara tá preocupado. Se o ônibus dele não vai atrasar, se vai ter lugar pra sentar no ônibus, se não vai amassar a marmita na mochila, se o salário vai pagar a conta até o final do mês. Então, o que eu enxergo de comunicação é que ela não tá só nesses mecanismos, não tá só na rede, mas uma coisa que você cita que é importantíssima, que a direita soube mover, que são os sentimentos e emoções, que a esquerda deixou algumas dessas coisas de lado, cara. Tá, então acho que a gente nem discorda, inclusive. Sim, pode ser que talvez exista interseção aí. O que eu tô dizendo é que essa capacidade que a extrema-direita tem, sobretudo a extrema-direita, de mobilizar a massa, não surge como uma genialidade, é o natural da extrema-direita. Concordo. Então, essa pauta reducionista de soluções simples, de apelar para os sentimentos, é dela. E apelar para sentimentos, como a gente falou aqui. Coisas que remetem a gente lá há milhões de anos atrás. Agora, de fato, a esquerda entrou numa de achar
uma esquerda meio haddadiana, de achar que campanha dá aula, né? De achar que você deve ensinar as pessoas. Não. As pessoas não querem mais ser ensinadas. Não é assim. A rede social virou uma grande câmara de eco, como a gente falou. Hoje, o político que se dá bem é um cara que faz o que o Nicolas faz. Por quê? Porque ele tem gente captando tudo que se fala no entorno e ele pega tudo que as pessoas estão falando e fala assim, eu vou falar o que você queria ter dito. Eu sou o porta-voz disso. O político ainda tem... O político progressista, inclusive, tem muito essa coisa de querer ser o cara que falou primeiro, que teve a ideia. Ele quer pautar. Cara, interessante. Quem tá fazendo sucesso hoje é o cara que traduz o que a capilaridade fala. Quem tá ouvindo sendo pautado. Então, é esse ponto que eu digo quando eu trago que a extrema-direita é beneficiada pela lógica, pela arquitetura das redes sociais. Então, é por isso. Concordo 100%. Então, ela surfa melhor na onda porque ela é beneficiada. Não de fato por um saber tecnológico, nem um saber marketing de política, mas de fato. O termo que eu uso no meu livro é que o líder da extrema-direita é um egrégora. Egrégora é essa figura mitológica que surge do anseio da população. Sim. Então, o líder... Aí que eu discordo de alguns comentaristas políticos. Não é o líder que faz a massa, é a massa que faz o líder. Ele soube ouvir o que ele é o tradutor que as massas querem, né? Parar pra pensar, ele não é a metade do que ele fala. Ele não tem caráter. Isso não é uma crítica. Sim. É caráter de característica. Sim. Não é que ele é mau caráter, embora seja. Claro. Ele foi se adaptando. Quase todos. Isso aqui é interessante, as pessoas querem isso, puxa isso pra ele, começa a se apropriar de coisas que estão lá, que eram signos da direita, e ele vai se apropriar. E, cara, assim, aí a gente volta pro algoritmo e pra inteligência artificial, e assim, esses líderes que souberam usar esse tipo de tecnologia antes, eles conseguiram traduzir muito rapidamente os comportamentos de massa. Então, assim, é muito mais fácil o ajuste de discurso. Por exemplo, o Nicolas, ele faz um vídeo sobre a taxação do Pix. Por quê? Porque existiam pessoas fazendo uma coleta de dados, analisando o que a opinião pública estava fazendo, falando a respeito, e aí ali ele pega, condensa aquilo e vem com uma indignação, entende? Sabe qual é o problema a nível conceitual? É que a esquerda não pode fazer o mesmo que a direita por risco de deixar de ser o que é. Sim. Porque se ela explorar as mesmas coisas, o medo, o ódio, o sensacionalismo... Ela se descaracteriza. Então, o que a extrema-direita faz, que eu digo que é sem caráter, embora seja mau caráter também, mas é sem caráter no sentido de sem característica. A gente lembrar que Bolsonaro elogiou Hugo Chávez, foi da base de Lula. Sim. Eu lembro de uma notícia... É um camaleão. Eu lembro de uma notícia que Bolsonaro, quando Aldo Rebelo era ministro... Ele foi do esporte, não foi? Não, mas antes disso tinha algo que ver com a defesa. E aí ele foi, né, tentar uma audiência com Aldo Rebelo, e aí foi entrevistado. A galera viu, né, jornalista já gosta de uma onda. Você quer falar com comunista aqui? Aí o Bolsonaro, hoje em dia a gente não tem nada contra comunista mais, a gente toma uísque com comunista. Esse mesmo cara agora é esse Bolsonaro, isso aí, né? Então não ter caráter, isso ele... Onde é que o vento tá soprando? Pronto, naquela época ali, começo dos anos 2000, Lula com a popularidade alta, pronto, eu tô com Lula, né? Agora começa a Lava Jato, crítica ao PT, pronto, eu vou ser o mais antipetista. Essa egrégora, né? Essa energia que esse pessoal vai encarnar, né? Ele encarna, é como se ele não houvesse, é um cavalo de santo, né? E o que acontece é que, assim, as pessoas, elas estão tão fixadas na ideia de que alguém fale o que ela queria ter falado, alguém dê razão a ela, que isso vai funcionar para sempre. E, volto a dizer, a inteligência artificial e o algoritmo, eles se tornaram esse grande condensador desse discurso popular. Porque, porra, o cara que tem uma inteligência de dados... Bicho, me ofereceram um negócio na última campanha que, assim, eu só não contratei porque era muito caro, mas eu acredito que vai ser mais democratizado nessa. E o cara falou assim, não, a gente tem como saber o que está sendo falado nos WhatsApps do CEP que você quiser. É loucura. Saca? Então, assim... Pra você ajustar um discurso... conseguir mais porque o WhatsApp... Mas veja, até o ano passado era possível. E assim, você imagine como que é você ter acesso a isso praticamente que em tempo real, pra você chegar e de repente tem uma onda de assunto acontecendo em uma cidade, em um estado, e você automaticamente meter o seu discurso ali completamente adaptado ao sentimento da maioria da população. Então,
essa coisa que você fala de ser mutante, de ser essa egrégora, de bate o vento pra cá, bate o vento pra lá e o cara se adapta, eu acho que a tecnologia e a IA e os algoritmos, eles entram justamente para facilitar isso, o que do ponto de vista político é complexo, porque acaba que a gente tem políticos sem posicionamento e que podem ser guiados pelo comportamento de massa. Então, esse para mim é o pior problema das redes sociais, porque justamente ela inviabiliza quem tem projeto. Sim. Porque ela privilegia quem usa sensacionalismo, ela privilegia esse sujeito que é sem caráter e inviabiliza, de fato, quem está pautando a política. Porque eu não vou fazer um julgamento de valor do político aqui. Tipo, gosto, não gosto, é gente boa, é gente ruim. Mas a gente citou muito Nicolas aqui, aí eu volto. Minas é o estado que tem mais problema do ponto de vista de mineração. Né? Minas tem dívida pública até pouco tempo descontrolada. Crescendo de forma descontrolada. Minas tem diversos problemas sociais. Minas teve 2 grandes acidentes, Mariana e Brumadinho, que arruinaram a vida de um monte de gente. Minas tem uma porrada de rios sendo poluído pela mineração desenfreada. Você não vê ele falar nada sobre isso, você não vê ele pautar nada sobre isso, você não vê ele trabalhar nada em cima disso. Ele está sempre falando sobre questões ideológicas, posições de pensamento. Por quê? Porque ele está sendo guiado por um algoritmo que diz a ele, não vá por aí, vá por aqui. Porque o que ele está visando é alcance, crescer politicamente e voto. Entende? Então e tem essa coisa que aí também volta... Essa pauta que você falou de que a inteligência artificial e os algoritmos e a rede social, eles inviabilizam quem tem projeto, eu concordo, assim, 300%. Acho que é por isso que a gente tem que pensar e levar a sério uma regulamentação das redes sociais. Aí tu já vai entrar num problema da porra. Tá acabando. Eu acho que a gente tem que fazer outra, porra. Sobre regulamentação. Bora fazer um só sobre regulamentação. Vamos fazer. Porque, assim, é uma pauta importante, é uma coisa que eu já abri uma discussão na minha rede social de uma forma muito rasa, porque a rede social é uma discussão rasa. Eu acho que é um assunto mas, muito bom. Assim... diversos lugares do mundo já regularam. E a gente fica aqui ouvindo esse discurso de que regular, vai proibir, vai barrar, vai censurar. Deixa eu dar um spoiler. Primeiro, liberdade e regra não anda separado, anda junto. Se a minha liberdade é absoluta, a sua deixa de ser. Minha mãe falava assim, cara, não confunda liberdade com libertinagem. Eu ouvi isso a vida toda. Não tem como haver liberdade sem regra. Claro. Por exemplo, hoje na rede social não há liberdade, tá? Não tem liberdade. Se os algoritmos que escolhem o conteúdo, se você não fizer de tal forma, você não tem conteúdo nenhum, ou você não tem view nenhum, ele não manda, porque vocês sabem, vocês fazem, né? Estão presentes nas redes sociais. O grosso do conteúdo é o que eles mandam, para quem eles mandam. E se ele não manda para ninguém, cadê a liberdade? Eu faço um conteúdo cheio de ideias, bem construído, dá 60 likes. Aí eu faço um conteúdo tipo um meme, uma resenha. Vai. 100 e não sei quantos likes. Aí é foda. A gente faz uma brincadeira aqui no programa, que é o pimenta de cheiro e pimenta malagueta, né? Pimenta de cheiro a gente fala sobre uma coisa que, na verdade, é rede social, que é o que te pergunta, mas no seu caso... Vamos adaptar. Vamos adaptar. Eu quero saber, assim, uma inteligência artificial que é pimenta malagueta, que é aquela boa. Essa inteligência artificial você não pode deixar de usar, você não pode deixar de tê-la. Você acha que é importante pra gente ter esse processo. E a pimenta de cheiro é aquela rede social que é só cheiro mesmo e o nome de pimenta. Eu vou... Enquanto eu estava falando aqui, eu estava pensando... Melhor do que pensar qual ferramenta de inteligência artificial, a boa mesmo é como usamos e o que esperamos dessa tecnologia. Né? O que diferencia, e de fato, você vai ter diferença entre uma e outra, uma ferramenta vai te dar uma coisa melhor do que outra, mas a ideia é como usamos e o que queremos. Se a gente tem para diversos usos, tanto para o marketing político, quanto para a educação, quanto para a infinidade que for. Algumas regras são fundamentais. Primeiro, um ceticismo em relação a resposta que nos é dada, porque a IA alucina, a IA tem viés, etc. E segundo, como e o que a gente espera daquilo. Se a gente quer automatizar todo o nosso trabalho, talvez não seja a melhor forma de usar. Mas se a gente usar como algo que potencializa, o que nos assessora, que nos auxilia, a gente consegue tirar um proveito maior. E uma forma ruim é justamente essa forma de querer fazer tudo com IA, que a gente vai ter um conteúdo sempre pasteurizado, igual,
mal feito. Sem humanidade. Né? Então, é um chamado, na verdade, que não é para demonizar a tecnologia, também não é para torná-la deusa, né? Sim. Não torná-la... Tem um filósofo uruguaio, chama Rafael Capurro, ele fala que a gente vê a IA como anjo, como algo que revela, né? Uma verdade revelada, como é o que é incorpóreo. Sim. E nada disso é verdade, né? Não é incorpóreo, não, tem corpo, tá? Sim. Tem data center. Claro. Sim. Então, a forma melhor é a Apesar gente... de enxergarmos ela abstrata, ela é real. É real, concreto. Gasta água, gasta muita energia. Gasta água para poder resfriar, né? Então, melhor que pensar as ferramentas, eu acho que é como usar as ferramentas. Eu acho que essa seria a resposta. Eu tenho uma coisa que eu sou chato, certo? Quando eu vou usar a IA para algum conteúdo ou para criar algo, ter alguma ideia, que existe o modo investigação do GPT, por exemplo. Sim. E assim, uma dica que eu daria para a galera que usa como um grande motor de criação a IA é: antes de você desenvolver sua ideia, peça para que ele utilize o modo de investigação, porque ali vem uma porrada de fontes e aí você foge um pouco perfeito. do fato de aceitar tudo como um grande enlatado que lhe diz o que é verdade ou não, né? Então, assim, eu acho que é uma dica que vale a pena, já que a gente está tratando de IA, né? Uma das coisas que eu faço é isso. Ao invés de buscar de forma aberta, busque via modo de investigação para ele lhe dar todas as fontes e tenha a curiosidade. Eu sei que hoje é difícil, as pessoas elas querem ler cada vez menos, mas tenha a curiosidade de clicar nos links, dê uma olhada e veja se o que está sendo dito lá realmente foi estudado, realmente tem um resultado ali para ser comprovado, né? Porque eu acho que o grande problema hoje está em a gente aceitar tudo de qualquer jeito, né? Por causa dessa preguiça que a gente citou aqui, né? Que o ser humano tem, o cérebro tem aquela coisa de querer. Está lhe dando este tempo, use esse tempo para poder estudar mais. Ela já adiantou tanto o processo para você que não custa nada você clicar nas referências e buscar confirmar, porque pode ter algo ali que está sendo colocado, como você mesmo falou e como o Paulo mesmo falou, com algum viés, cara. Não existe essa coisa de você acreditar que alguém está no controle por trás daquilo ali e não vai entregar algum viés. Essa entende? Postura cética, né, que eu me refiro. A gente tem que analisar as coisas, né? Não entender como uma verdade revelada. Né? Exato. E assim, esse comportamento das pessoas hoje de querer a facilidade, muitas vezes levam elas a... Porra, eu já vi gente aí fazendo... Essa semana teve um amigo meu, porque é futuro candidato, né, político. O cara colocou a legenda, cara, ele nem se deu outra vez. Eu mostrei a Paulo também. Tipo assim, ficou assim: perfeito, já entendi que você quer uma legenda assim, assim, assado, não sei o quê. Aí ele copiou isso também, sacou? Aí ficou isso e embaixo a legenda. Aí eu falei, porra, tá difícil, bicho, tá difícil. Antes de terminar, explica pra gente como é que a gente acha seu livro, como é que funciona hoje. Bacana. Ele tá à venda na Amazon. Eu acho que na Amazon tá esgotado, da última vez que eu vi. Bom. Isso é bom. Pode adquirir direto comigo no meu Instagram, @ArãoChristian. Eu tenho algumas edições. Tá para chegar hoje, né? Que a editora ficou de mandar, tá para chegar hoje. Na Amazon também vai chegar logo mais, não sei quando. E é isso, fiquei muito feliz com a recepção, com a venda, tá saindo bastante. Uma surpresa para mim, uma surpresa pra editora, o que é maravilhoso. Que bom. Tá vendendo. Surpresa positiva, né, pô? Positiva, Mas assim, é um assunto que todo mundo que trabalha com o que a gente trabalha tem interesse. E eu acho que quando a gente consegue transportar esses conceitos, né, pra nossa realidade, pô, a gente voa, vamos ler, devorá-lo. E depois sortear. E depois vamos sortear na nossa rede social. Fiquem atentos aí. Tomara que alguém que goste muito de inteligência artificial tenha a sorte de ganhar, né, Paulo? Pra poder abrir ainda mais a mente para o ano que vem, que o ano que vem vai ser uma agonia, cara. Só é bom assim. Se não for assim, nem campanha é. Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.